queria começar essa entrevista contigo falando sobre uma coisa que está acontecendo nesses últimos dias em função dessa situação lá, dessa calamidade lá no Rio Grande do Sul. Rapaz, nas últimas 48 horas, pipocou de fake news na rede uma coisa assim incrível. E algumas fake news já têm mais de 250 mil, tem uma de 1 milhão de visualizações. Quer dizer, e assim, controle zero. O governo não consegue combater do ponto de vista da negativa, né, da fake news, não consegue chegar a esse grau de penetração que os caras têm. E essa questão, quer dizer, me levantou aquela velha história que a gente já conversa, já conversamos várias vezes. Cadê a regulamentação dessas plataformas? Quem é que vai controlar, né, essa coisa? Até agora, a iniciativa partiu só do Supremo Tribunal Federal. Queiroz, esse eu acho que é o grande debate que está posto hoje na sociedade, no Congresso, que é essa questão do poder, digamos assim, no poder no sentido de capacidade de disseminar informação, seja ela verídica ou não, das plataformas, que é um poder que a nossa própria Constituição traz lá quando fala da comunicação social. Então, assim, quando teve a Constituinte, em 1988, se criou uma série de regras para a comunicação social, porque veio a ser definido como comunicação social, justamente por se reconhecer à época o poder que a TV e o rádio tinham. E aí, por isso, tem questão de responsabilização, questões de restrição a conteúdo estrangeiro. Então, tem uma série de regras ali postas, tem uma legislação, tem controle, tem fiscalização, por se entender que essa comunicação de massa tinha um poder muito grande, né? Um poder de fato, né? E esse poder hoje a gente vê que ele transladou, não é que ele não transladou, mas hoje ele também existe, né? Esse poder de agenda, digamos assim, poder de influência nas plataformas de rede social, de redes sociais, né? E não há qualquer tipo de supervisão do Estado. O que a gente percebe, o que você colocou, que a justiça atua pontualmente em casos concretos, né? E o Tribunal Superior Eleitoral é o que assumiu maior predominância de atuação na questão eleitoral, e daí que surge, né, essa parceria da Anatel com o Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito lá do CIED, do Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, porque somos nós que temos as condições de ter enforcement no ambiente digital, né? Por meio do acesso, por meio do controle, digamos assim, por meio do enforcement sobre a infraestrutura. E aqui, Queiroz, eu falo enforcement, porque quando eu falo poder de polícia, o pessoal fica maluco, fica assim, cara, poder de polícia, a Anatel virou polícia, como se a Anatel estivesse lá navegando nas redes e diz, vamos tirar esse post do ar. Não é isso, é porque a gente tem capacidade a gente tem um poder legal previsto na lei de regular, ou seja, criar regras, fiscalizar essas regras e sancionar se essas regras não estão sendo cumpridas. Esse tudo se chama poder de polícia, que é o inglês chama enforcement, né? Só que aí a gente, para não ficar falando poder de polícia, a gente usa esse anglicismo aí do enforcement. Então, assim, quem tem enforcement hoje, quem tem poder de polícia no meio digital, por meio das infraestruturas, é a Anatel. Então, assim, a gente está aqui à disposição do Estado brasileiro. Agora, uma coisa que eu comentei um dia desse, Queiroz, que eu acho que é um gancho aqui, que é uma coisa que eu queria até ter na sua visão aprofundar, que assim, essa falta de supervisão, de controle, de enforcement que o Estado brasileiro tem no ambiente digital, não é algo assim, surpresa, né? Não é algo que aconteceu do nada. Isso vem sendo construído desde o começo da internet, né? A internet, quando surgiu lá no DARPA, lá no ambiente militar ainda dos Estados Unidos, e depois que ele saiu do ambiente militar, ele foi sempre construído assim, né? A visão que foi espalhada pelo mundo e que o Brasil comprou é essa visão do multissetorialismo, onde o Estado ele não tem nenhum tipo, ou tem um poder muito pequeno, entendeu? Então hoje, eu falei isso recentemente na Câmara dos Deputados, num evento lá da CDR, essa falta de soberania, assim, se o Estado brasileiro
por meio das suas instituições democráticas, não consegue ter nenhum tipo de decisão no ambiente digital, a conclusão disso é que o Estado brasileiro não tem soberania no ambiente digital. E essa falta de soberania, ela foi construída de forma deliberada nos últimos anos. E aí, assim, é só você ver que não existe ninguém que regule essa matéria. Você tem o Comitê Gestor da Internet, que é um comitê criado por decreto, onde o Estado brasileiro ele não tem sequer maioria dos assentos. E quando a gente fala da administração de domínios, do registro de domínios e administração do número IP, o decreto que estabelece essa regra, ele prevê que isso poderá ser feito por um ente estatal, né, ou por uma sociedade privada sem fins lucrativos. E deliberadamente decidiu criar o NIC-BR, que é uma associação sem fins lucrativos. Então, o que a gente tem? A gente tem uma construção ao longo dos 25 anos, seguindo a linha defendida pelos Estados Unidos, de um ambiente de governança da internet onde os estados têm um papel minoritário. E aí o reflexo disso é que os estados nacionais, seja o Estado brasileiro, a Argentina, a Colômbia, não têm soberania no ambiente digital. Ponto. Esse é o reflexo dessa construção. Tá, então deixa eu te dar uma interrompida aqui e esmiuçar mais essa coisa. Tá, você está falando do CGI. O CGI ele foi criado na época em que a internet era uma rede mais civilizada. Quer dizer, ela funcionou bem para um modelo de internet civilizado, onde não existia a extrema-direita atacando por fake news o tempo inteiro, usando a internet para fazer todo tipo de crime ideológico, vamos dizer assim, né? Então, dá para compreender o que você está dizendo, e, de certa forma, até eu como blog, eu concordo que essa questão de soberania é problema de Estado, não é um problema de um multissetorialismo como é o formato do CGI. Eu acho que o Estado tinha que ter o controle efetivo de suas redes. Isso ocorre na China, ocorre na Rússia, ocorre em países onde o discurso desse pessoal diz que mas são países totalitários, de regime fechado. Sim, mas deu certo. Hoje a China é uma potência tecnológica e inovação. É só você ver o tanto de unicórnios que tem saindo de lá, né? Pois é. Agora, o que eu questiono você nesse caso é, bom, a Anatel está se prontificando a ser a gestora do controle da rede, dessa coisa, do poder de polícia que a rede necessita, vamos dizer assim. Tá, mas a discussão lá fora diz assim, mas a Anatel tem vínculos diretos com as empresas. Por ser uma agência reguladora das empresas, ela é a reguladora das redes das empresas. Vai ser a reguladora também do conteúdo publicado na internet. Como é que vai ser essa discussão? Qual é a tua visão desse troço? Olha, uma coisa interfere com a outra? Cara, assim, primeiro, eu acho que o pessoal, quando coloca que é crítico isso, inclusive eu acho que no evento lá do CDR, a Renata Miele mencionou esse argumento lá na fala final dela. A Renata Miele é coordenadora do Comitê de Gestão da Internet, de que haveria um potencial conflito de interesse na Anatel. E assim, eu acho que essa é uma visão um tanto quanto equivocada, porque assim, a Anatel é um órgão público, formada majoritariamente por servidores públicos como eu, e o que a gente busca aqui é o interesse público, não o interesse privado. Conflito de interesse você tem, a definição de conflito de interesse, quando você tem um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Nesse caso, a Anatel busca tão somente o interesse público. Você vai ter um conflito de interesse, você pode ter um conflito de interesse entre privados. Então, a Claro pode existir um conflito de interesse, sei lá, entre o Claro e a Meta. Mas isso não é o problema. Hoje existem, você que cobre o setor aqui, existem conflitos de interesses entre TIM e Oi, na discussão da interconexão, da VUM, da TURL. A gente tem um monte de processo administrativo aqui para lidar com conflitos entre agentes privados. Quando você tem conflitos entre agentes privados, a Anatel tem um processo de resolução de conflitos, de mediação e de arbitragem. E, recentemente, o STF reconheceu a constitucionalidade
do poder previsto na lei da Anatel mediar conflitos entre empresas de telecomunicações e empresas de serviço de valor adicionado, que são as aplicações da internet. Então, se eventualmente existir um conflito de interesse, um conflito, seja de interesse, qualquer conflito que seja, um conflito econômico, um conflito de interesse, um conflito de interpretação da norma entre dois agentes privados, sejam dois agentes de telecom, seja um de telecom e uma aplicação de internet, a Anatel tem poder legal reconhecido pelo STF para mediar esse tipo de conflito. Então, esse argumento do conflito de interesse não faz sentido nenhum. Existem conflitos de interesse no mercado. Não existe um conflito de interesse com a Anatel. Então, a Anatel ela não representa os interesses das operadoras. A Anatel representa o interesse público, o interesse de cumprir a lei e de executar as políticas públicas estabelecidas pelo governo. Então, esse argumento é completamente equivocado. Olha, do ponto de vista de regulamentação, quer dizer, fala-se muito em vai sair uma regulamentação, vai sair uma. Estão sempre anunciando uma regulamentação que nunca sai. Enquanto isso, os projetos que tinham no Congresso Nacional tramitando lá foram para o vinagre, simplesmente vai tudo agora para o arquivo, daqui a pouco. Né? Então, eu te pergunto, é preciso uma regulamentação clara sobre o que pode, o que não pode ser transferido na rede, ou nós já temos exemplos de sobra do que deve ou não deve ser o conteúdo trafegado na internet, que seria capaz já de os nossos reguladores, se for o caso da Anatel, aplicar o que já está previsto em lei para impedir e coibir esse tipo de ação, ou você defende que haja realmente uma regulamentação discutindo quais os limites que as plataformas podem ter de atuação dentro do Brasil? Queiroz, eu acho que uma regulamentação só, usando o marco legal que nós temos hoje, não sei se seria suficiente. Porque hoje, querendo ou não, o grande problema, na minha perspectiva, do ambiente, dessa zoada que virou o ambiente digital, dessa difusão de fake news, de misoginia, de discurso de ódio e tudo mais, está grandemente associado ao regime de total ausência de responsabilização pelo que é feito e pelo que é dito nisso, entendeu? Então, se você olha e para e pensa, de um lado, pelo artigo 9º, artigo 19, né, pelo artigo 19 lá do Marco Civil da Internet, as plataformas não têm nenhum tipo de responsabilidade pelo conteúdo que é colocado lá. E também não tem nenhum tipo de responsabilidade, e a lei não prevê isso, não tem previsão em lugar nenhum, de identificar o usuário. Então você vai lá, qualquer um faz uma conta fake, usa um e-mail fake, cria um e-mail só para fazer uma conta fake e começa a colocar um monte de agressões, sei lá, contra você, contra mim, contra qualquer um, contra o Estado Democrático de Direito. E aí, se você se sente lesado por isso e quer buscar, e sente caluniado, difamado, enfim, você nunca vai achar quem é aquela pessoa, porque aqui não existe uma identificação daquela conta. E além disso, a plataforma que permitiu que isso acontecesse está protegida por um regime de não responsabilização no Marco Civil da Internet. Então, hoje, o arcabouço regular, o arcabouço, o conjunto de regras que foi construído, ele é propício para esse ambiente caótico que está visto aí, entendeu? Um Mas ambiente. a ideia da aplicação, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, como o Ministério da Justiça, logo no início do governo, começou a aplicar com o Flávio Dino, né? O Código de Defesa do Consumidor, a história do dever de cuidar. Isso isso não é suficiente, não está previsto claramente em lei esse tipo de coisa. Não foi a saída para você dar um tranco nas plataformas e exigir que pelo menos elas sentassem para discutir a questão com vocês? Com a Anatel, não. Com a Anatel, nunca. Não, Assim, vocês governo que eu estou dizendo. aí, Né? cara, aí o que acontece? Minha visão, se você fizer uma construção de que existe um dever de cuidado à luz do CDC, qualquer um que se sentir lesado nesse dever de cuidado, entender que não houve o devido dever de cuidado e buscar uma reparação, ou quiser fazer uma reclamação, vai fazer isso via PROCON. E aí o PROCON vai tomar as medidas contra as plataformas.
esse é um caminho a ser tomado. Assim, a questão é avaliar se esse caminho é efetivo, e essa é uma discussão que cabe ao governo fazer. O que a gente se coloca aqui, Queiroz, como uma disposição, é que assim, a gente entende que a forma de dar efetividade, primeiro, quando você cria uma regra, seja dever de cuidado, seja qualquer um, você tem que ter alguém para fiscalizar e cobrar se aquilo está sendo cumprido. Fazer uma regra e esperar que os agentes econômicos multibilionários vão deixar de ganhar grana e cumprir a regra só porque a regra é regra, não me parece ser razoável, não me parece ser racional imaginar isso. Então você vai assim, beleza, vai ter uma regra, e essa regra é para mudar um comportamento que já existe. O comportamento hoje que existe é esse comportamento não é adequado, a gente já fazia uma regra para mudar esse comportamento. Só que para mudar esse comportamento, você tem que ter alguém fiscalizando para ver se o comportamento mudou e para criar os incentivos dissuasórios para que ele mude o comportamento. Ou seja, tem que ter o porrete na mão. Fala assim, muda, senão tu vai levar a porretada. Então é mais ou menos assim que funciona uma lei. Né? Você quer mudar o comportamento de alguém, você cria uma regra, dizendo, você não pode se comportar assim, e esse cara vai te fiscalizar para ver se você está se comportando. Então, assim, se você parar e pensar estruturalmente qual a instituição do Estado brasileiro que tem maior capacidade de fazer isso e ter conhecimento no ambiente digital, a gente entende que é a Anatel, porque o porrete maior, a medida mais coercitiva de todas, é o bloqueio de acesso via infraestrutura. Então, assim, se o porrete no final está na mão da agência, na mão da Anatel, por que colocaram um outro para fiscalizar? Então você vai ter dois caras, vai ter um fiscalizando sem porrete, e aí ele vai ter que avisar o outro que tem um porrete. Então, assim, é um negócio, é só por uma questão de eficiência, de efetividade, de recurso público que vai ser gasto. Então é mais ou menos isso, entendeu? Mas Tá, essa é a agora, visão. deixa eu tentar arrancar um meia-culpa aí do presidente da Anatel sobre essa Claro, questão. diga aí. Lá atrás, há alguns aninhos atrás, quer dizer, a Anatel dizia o seguinte: internet é serviço de valor adicionado, não é comigo, não é problema meu. E saía, desconversava sobre qualquer tentativa quando a gente insistia. Eu vi que a Anatel não vai participar. Né? E de lá para cá, houve essa mudança de postura, e a Anatel agora quer ser o regulador, quer ser o controlador das redes, inclusive da própria questão que envolve conteúdo. Eu te pergunto, foi um erro da Anatel? O que aconteceu para vocês mudarem essa postura agora? Porque, obviamente, você fala, olha, as redes estão sobre a nossa Mas sempre fiscalização. estiveram, né? Sempre estiveram, entendeu? O que que No mudou entanto, agora, né? no entanto, vocês não pensaram nisso lá atrás. Olha, o que acontecia na rede, até na época não tinha fake news, mas existia o crime cibernético. Sim. E vocês não se preocupavam. Olha, isso não é um problema mesmo, é um problema de segurança, de outra coisa, não é comigo. Né? É. Então, o que aconteceu para vocês mudarem e agora quererem ser o controlador Cara, da deixa eu rede? te fazer uma avaliação. Boa pergunta, Queiroz. Eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, eu acho que a gente precisa entender, fazer uma retrospectiva para entender como o ambiente, a estrutura desse mercado digital ou desse mercado de serviços digitais mudou, por exemplo, desde a privatização. Quando você teve a privatização, lá em 98, você tinha a rede e tinha os serviços. Só que a rede era o principal serviço. Então, por que as pessoas compravam telefonia fixa, né, lá, o STFC lá na privatização, assim que privatizou? Porque eu tinha um telefone fixo e eu ligava para o Queiroz. E eu ligava para você e o serviço que eu comprava, o serviço que eu estava usufruindo, era a própria rede que prestava, era a própria comunicação. Então, esse era o objetivo. A rede era o fim, era o objetivo final, era ter acesso à rede. Existiam serviços que eram prestados sobre a rede já. O famoso telehoróscopo, telepaquera, telecinema, que era um serviço que você ligava lá e prestava. Um serviço era prestado utilizando a rede como um insumo. Só que acontece, 25 anos se passaram e hoje o que a gente percebe é que a rede ela deixou de ser um fim em si mesmo e ela passou a ser muito mais um meio para outros serviços que são serviços que a própria rede prestava antes. Então é como se você tivesse a rede e um anexo ali que era o telehoróscopo, e hoje o telehoróscopo, que é a internet, é tão grande, tão relevante quanto a própria rede.
Então, essa postura que eu concordo com você, que a Anatel sempre teve, de não, isso é serviço de valor adicionado, serviço de comunicação internet é serviço de valor adicionado, não tenho nada a ver com isso. Isso é uma coisa da época da telefonia fixa, que você tinha que contratar um provedor junto com o telefone fixo, que não era telefonia fixa. Então, assim, isso é um resquício aí dos anos 90, que a galera se agarra na norma 4 como se fosse a última Coca-Cola do deserto, sacou? Mas, enfim, e esse é um desenho e essa é uma visão feita numa época, Queiroz, em que o ambiente digital era muito diferente. E não era diferente, na minha perspectiva, sobre a perspectiva dos crimes, sacou? Crime sempre teve na internet. Sempre teve na internet. Assim, eu lembro, assim, desde o começo da internet, sempre teve combate à pedofilia, por exemplo. Então, assim, o crime na internet sempre aconteceu e sempre foi questão de polícia. Ponto. Agora, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente defende, não é que a Anatel vai ser a polícia da internet, não é isso. Que a Anatel vai ficar lá procurando conteúdos para tirar do ar. O que a gente entende é o seguinte, que hoje, grande parte dos serviços que tradicionalmente eram prestados nas redes de telecomunicações, hoje são prestados como um serviço de valor adicionado, o streaming, as chamadas de vídeo, mensagem. Então, diversos desses serviços, eles estão na camada de aplicação e não mais na camada de rede. Então, assim, isso que essa mudança e que acontece. E nessa camada de aplicações, que antes, se você tinha um monopólio do telehoróscopo, isso não era um grande problema, ter só um telehoróscopo, né? Se você quiser ligar, liga, não é um serviço tão essencial. Mas hoje os serviços que são prestados em cima da rede, eles são essenciais e tem uma concentração de mercado muito maior do que a gente tem, por exemplo, na infraestrutura, que sempre foi visto como um mercado onde você tem insumos essenciais e o Marco Civil da Internet foi construído, e a neutralidade de rede foi construída nesse contexto, de que você tinha monopólios ou oligopólios na infraestrutura e uma competição plena nas aplicações. E para não permitir que a infraestrutura verticalizasse esse poder de controle, você criou o conceito da neutralidade de rede. Só que a gente vê hoje que é muito pelo contrário. Hoje, quando você vê para o ambiente de acesso à internet, a gente tem, sei lá, milhares e milhares de pequenos de acesso à internet, de prestadores de acesso à internet, de ISPs, né, os Internet Service Providers. E quando você olha para a camada de aplicações, que a gente há 10 anos atrás imaginava que ia ser um mercado aberto, onde qualquer um poderia ser o próximo Google, poderia ter a próxima Apple na sua garagem, não existe nada disso. Todas as aplicações que foram surgindo foram sendo compradas. O Instagram foi comprado, o WhatsApp foi comprado, sei lá, LinkedIn foi comprado, tudo foi sendo comprado e consolidado, sei lá, em 3, 4 conglomerados aí do mundo digital. Então, hoje, assim, a gente criou um arcabouço regulatório, um arcabouço de governança sobre uma visão e uma realidade que hoje não existe mais. E é por isso que, assim, e o reflexo dessa visão que a gente colocou lá atrás é que a gente não tem soberania digital nenhuma. E não ter soberania digital nenhuma, quando você tinha um monte de pequenos usuários, cada um criando seu site, cada um fazendo lá uma coisinha pequenininha, quando era fragmentada a internet, não era um grande problema. Hoje que a internet, o mundo digital está concentrado em grandes oligopólios, você não ter soberania tem um custo muito caro. Eu acho que essa é a grande reflexão que a sociedade brasileira precisa fazer. Agora, como é que seria o modelo desse regulador? Seria só transferir para a Anatel essa atribuição ou haveria que ser um conselho de governo formado por maioria de governo? Porque lá fora a discussão vamos criar um segundo CGI, né? O CGI da internet, das redes sociais agora, coisa e tal, do controle das redes. Como é que seria esse modelo? Era melhor transferir tudo para a Anatel ou criar um órgão de governo com a participação social, mas não preponderante do jeito que é hoje, que é ao ponto de o CGI ser controlado por uma pessoa que vem da área social, não é governo. A menina não, Queiroz, lá não é coordenadora. Queiroz, deixa eu te falar assim, a visão que a gente defendeu junto ao Congresso há mais de um ano atrás e tal, e que no âmbito do PL 2630, que agora já o presidente Arthur Lira já disse que vai criar um grupo de trabalho, enfim, não assumo, mas assim, só para falar do que foi feito lá atrás, não é que eu estou defendendo como deva ser, mas na época que a gente defendeu... O 2630 virou lenda, né? Então, na época dos debates do 2630, junto ao Orlando Silva e tudo mais, o que a gente defendia era o seguinte, olha,
o papel do Estado, da Anatel ou do regulador, quem quer que seja, não é para regular o que o Queiroz está escrevendo na internet. Não é para regular o que o Baigorre está colocando na mídia social. É para regular a mídia social, é para regular as plataformas. Entendeu? Então, assim, a lei vai trazer um monte de obrigações para essas plataformas, e essas plataformas vão ter dever de cuidado, dever de moderação, eles vão ter uma série de obrigações. E o que o regulador vai fiscalizar é a plataforma estar cumprindo com essa regra. Agora, não, mas a gente precisa, se precisa entender, e isso existia época, que precisa ter alguém que fale, olha, isso aqui, a plataforma, esse conteúdo aqui, a plataforma entendeu que não deve ser retirado, mas alguém questionou e um grupo de pessoas decidiu que isso tem que ser retirado, ou seja, essa avaliação do que pode ou não pode ficar na internet ou ficar nas redes sociais, a gente nunca defendeu que esse fosse o papel da Anatel. Até porque isso é um poder, digamos assim, quase sensório, não, é um poder sensório que não cabe, no meu entendimento, a Anatel ter esse controle, entendeu? Vocês não correm o risco, Baigorre, Aí, de acabar a população interpretar que a Anatel é quem é isso, a responsável pela fake news e tal? Quer dizer, aí o que a gente propunha é que se ampliasse e se empoderasse o órgão de representação da sociedade junto à Anatel, que é o Conselho Consultivo. Hoje a gente tem um Conselho Consultivo que tem essa visão de multissetorialismo. A gente defendia uma ampliação dele para trazer o Congresso, para trazer o Judiciário, para trazer Ministério Público, para trazer OAB, para trazer mais sociedade civil, para trazer plataformas, ou seja, ampliar e empoderar para que uma decisão de retirada de conteúdo fosse feita por um fórum com mais legitimidade, com multissetorialismo, com tudo mais. Mas a atuação ordinária de criar regulamentação, fiscalizar e punir as plataformas e não os cidadãos, isso fosse um trabalho ordinário de regulamentação que a gente faz aqui, entendeu? Então era simplesmente adicionar mais essa camada de trabalho aqui. A gente já faz isso com o serviço de telecomunicações, faria isso com as plataformas de redes sociais. Fiscalizar, quem seria o objeto da fiscalização? As plataformas, e não o cidadão, não a cidadã. E aí, as eventuais decisões que surgissem específicas sobre conteúdos não seriam feitas pela Anatel, seria feito por esse conselho que teria essas características de multissetorialismo para dar mais legitimidade a uma decisão dessa natureza.